Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a educação na Antiguidade Romana. Uma das características da cultura romana era a expansão territorial. Roma desenvolveu o conceito de império e, apesar de diferentes povos conquistados, não havia discriminação deles. Na verdade, lhes era conferido o direito da cidadania romana em troca do pagamento de impostos. No caso específico da Grécia, em vez de impor o latim, os romanos incorporaram-lhe o idioma, bem como vários padrões culturais, que se tornaram herança da humanidade. Essa cultura universalizada era chamada humanitas, que significa humanidade, e mais propriamente educação de espírito. Essa concepção focava na formação do indivíduo virtuoso como ser moral, político e literário. Com o tempo, o termo degenerou-se, tornando-se apenas estudo de letras, descuidando-se das ciências. Podemos distinguir três fases da educação romana. A educação latina, original de natureza patriarcal, o período de influência do helenismo e, por fim, a fusão da cultura romana e helenística. Educação heróico-patriarca. Os aristocratas patrícios recebiam um tipo de educação que visava perpetuar valores da nobreza de sangue e cultuar os ancestrais. Até os 7 anos de idade, as crianças ficavam sob o cuidado da mãe ou matrona. Depois, as meninas aprendiam serviços domésticos, enquanto o pai, pessoalmente, cuidava da educação do filho. O menino acompanhava o pai em eventos mais importantes, com o objetivo de aprender a história dos antepassados, ter consciência histórica e patriotismo. Aprendiam a cuidar da terra, a ler, escrever e contar, e bem como aprendia a manusear armas, a nadar, lutar e aprendia equitação. Os exercícios físicos visavam a preparação do guerreiro mais do que qualquer coisa. Aos 16 anos de idade, já era encaminhado para a função militar ou política. A educação nessa época era voltada à burguesia e pouco se focava no intelecto, e sim na formação moral, espelhando o modelo dos antepassados. Educação cosmopolita. Na República, com o desenvolvimento do comércio, houve enriquecimento de uma camada dos plebeus, junto da expansão romana, tornaram a sociedade emergente mais complexa. A partir do século IV a.C., foram criadas escolas elementares particulares, na qual filhos de plebeu aprendiam lentamente a ler, escrever e contar, dos 7 aos 12 anos de idade. Os mestres eram simples e mal pagos. As crianças escreviam com estilete em tabuinha. Por volta do século III e II a.C., as incursões militares e avanços do comércio colocaram os romanos em contato com o povo helenístico. Inúmeros professores gregos ensinaram sua língua, dando início a uma formação bilíngue dos romanos. Nesse período foram popularizadas as escolas gramáticas, onde jovens de 12 a 16 anos de idade entravam em contato com clássicos da literatura grega e estudavam também as chamadas disciplinas reais, como geografia, aritmética, geometria e astronomia. Educação no Império. A educação nesse período não foi tão diferente do período anterior, a não ser por sua complexidade.
e organização, assim como crescente intervenção do Estado, que agora tomou para si a responsabilidade dos assuntos educacionais. A administração do Império requeria uma máquina burocrática bem montada. Portanto, foi desenvolvido o ensino terciário, com o curso de filosofia e retórica. Também teve a criação de escolas de medicina, matemática, mecânica e principalmente direito. E para aqueles que aspiravam a posições políticas maiores, era necessária uma formação adequada. Inúmeras bibliotecas foram criadas, e os romanos também se apropriaram de manuscritos das regiões que eles conquistaram.